definido um vetor que é simultaneamente ortogonal a outros dois vetores. Eu quero aqui tentar definir uma maneira de encontrar um vetor que é simultaneamente ortogonal a outros dois vetores ao mesmo tempo em um espaço vetorial de 3 dimensões. Isto é, um espaço de vetores que contém apenas vetores, não um espaço euclidiano, em 3 dimensões, em V3, né? R3 seria um espaço euclidiano. Então, por exemplo, eu tenho um vetor U, e aqui eu estou desenhando no plano, mas imagine que isso aqui é tridimensional. E aqui eu tenho um vetor V, né? E aqui em qualquer posição. Eu posso desenhar esse vetor V em qualquer posição, porque eu posso levar esse vetor V à origem do meu vetor U pela definição de vetor. Então eu posso escrever ele aqui, por exemplo, né? O vetor V. Então, dois vetores U e V aqui. E eu quero determinar um vetor que é simultaneamente ortogonal a U. Aqui a definição de ortogonalidade vai ser a mesma de perpendicularidade. Então, o vetor que é perpendicular a U e a V simultaneamente, ele é ortogonal a U e V ao mesmo tempo. E eu quero definir esse vetor em função das coordenadas de U e de V. Então, aqui nessa aula a gente vai definir as coordenadas desse vetor, como é que eu encontro, como eu tendo dois vetores, eu encontro um vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo, em função das coordenadas dos dois vetores. E como ele é ortogonal, então já estou definindo a direção e o sentido do vetor. Então aqui eu quero definir as coordenadas do vetor, a direção e o sentido eu meio que já sei, porque eu estou falando que ele é ortogonal a U e V. E na verdade eu sei a direção, né? Eu sei que a direção é perpendicular ao U e V, mas eu não sei o sentido. Por quê? Porque em um espaço vetorial, onde vai existir infinitos vetores, vai existir infinitos vetores que são ortogonal ao U e V. Então vai ter vetores que são ortogonais, que vão estar no sentido, para cima, por exemplo, em um espaço de 3 dimensões, e vai ter vetores que vão ser ortogonal ao U e V e para baixo, né? Então eu sei a direção, o sentido eu não vou saber, mas eu vou poder escolher. E eu quero também a norma dele. Então nessa aula que eu vou definir as coordenadas, a direção eu já tenho porque ele é ortogonal, e eu quero também definir a norma do vetor. Como é que eu vou definir a norma desse vetor? Eu vou definir através das coordenadas. Então aqui eu tenho que definir primeiro as coordenadas desse vetor, que é simultaneamente ortogonal ao U e V, né? Para isso, como eu estou utilizando, né, um espaço vetorial de 3 dimensões, eu vou definir meus vetores em 3 dimensões, com coordenadas de 3 dimensões. Então, o meu vetor U, eu vou definir aqui como sendo o 2 e o 3, que pertencem, né, aos eixos x, y, z. E meus V eu vou definir como sendo V1, V2 e V3, tá? Utilizando alguns princípios, né, que das operações vetoriais, é sabido, né? Se sabe que o produto interno, a operação produto interno. Como é que eu posso definir a operação produto interno? A operação produto interno, ela é definida entre dois vetores, é definida pelo produto entre suas normas vezes o cosseno do ângulo. Então, se dois vetores possuem um ângulo em 90 graus entre eles, se eles são perpendiculares, então significa que o produto interno entre eles vai ser zero, porque o cosseno de 90 é zero. Então, esse vetor aqui, que é simultaneamente ortogonal ao U e V, e eu vou denotar dessa seguinte maneira. O vetor que é simultaneamente ortogonal ao U e V vai ser denotado assim. V U. Esse aqui vai ser um vetor que é simultaneamente ortogonal a V e U. A gente sabe que, como ele é ortogonal ao vetor V e como ele é ortogonal ao vetor U, o produto interno entre ele e o vetor V, entre ele e o vetor U, vai ser zero, né? Então nós podemos definir que o produto interno, que é denotado da seguinte maneira, e o meu vetor U é igual a zero. E sabemos também que o produto interno desse mesmo vetor com o meu vetor V também vai ser igual a zero. Então a gente vai utilizar essa informação aqui, que vai ser crucial para formar um sistema de equações utilizando as coordenadas do vetor V e U, e assim descobrir um valor. E assim, a gente tem na nossa mente que o valor que a gente vai encontrar aqui não vai ser
vai ter infinitas respostas, porque existem infinitos vetores que vão ser simultaneamente ortogonal ao vetor v e u, pela definição de vetor. Por ser um espaço vetorial, a gente vai ter infinitos vetores. Por quê? A gente vai ter um vetor que vai ser ortogonal ao vetor v e u, e a gente vai ter múltiplos desses vetores, tanto no mesmo sentido como no sentido contrário. Então nossa resposta é uma resposta que vai ter infinitas soluções, né? Só que a gente vai buscar a solução mais simples, para tornar o problema mais fácil de se resolver, né? Então quando a gente espera que quando se resolva esse sistema, encontre infinitas soluções, né? Então, vamos utilizar o conceito de produto interno para encontrar esse vetor que é simultaneamente ortogonal ao vetor IV. Lembrando aqui que nessa aula eu não estou preocupado em demonstrar esse produto interno, né? Porque eu estou colocando aqui como se já soubesse, você já sabe esse produto interno. Então aqui eu vou só utilizar o seu conceito, né? Então, definir as coordenadas do meu vetor que é simultaneamente ortogonal ao vetor V e simultaneamente ao vetor U da seguinte maneira. Isso é chamado de produto vetorial. O produto vetorial é a operação entre dois vetores que geram um vetor que é simultaneamente ortogonal ao meu vetor V e ao meu vetor U, né? Então a gente vai chamar isso aqui de produto vetorial e a gente quer achar as coordenadas desse produto vetorial. A gente quer achar o vetor que é simultaneamente ortogonal a dois vetores qualquer em 3 dimensões em função das coordenadas do meu vetor V e no meu vetor U, tá? Então a gente vai usar essa informação aqui do produto interno para encontrar isso, né? Então aqui a gente tem que o produto interno entre esse vetor com o vetor U vai dar igual a 0, né? Então a gente escreve que W1, W2 e W3 com o meu vetor U, 1, o 2 e o 3, ele deve ser igual a 0. Então, resolvendo o produto pela definição de produto interno, temos que W1, 1, mais W2, o 2, mais W3, o 3, deve ser igual a 0. Tá? E aqui a gente chega na minha primeira equação. Utilizando a segunda informação, né, que o produto interno entre o vetor que é simultaneamente ortogonal ao meu vetor V e U com o meu vetor V deve ser igual a 0, porque o vetor V ele é ortogonal a esse vetor. Então teremos que W1 V1 mais W2 V2 mais W3 V3 deve ser igual a 0, tá? Então aqui chegamos na equação 2, tá? E vamos copiar essas equações aqui para ficar mais fácil e mover ela, tá? Então aqui é minha equação 1 e aqui é minha equação 2. A gente tem um sistema de equações formado por duas equações e 3 incógnitas. No caso, as minhas incógnitas são W1, W2 e W3. E a gente quer colocar cada uma dessas incógnitas em função das coordenadas dos meus vetores, né? Assim como esperado, a gente chegou num sistema de equações que existem infinitas soluções. E existem infinitas soluções devido à natureza do meu vetor. Claro, se eu perguntar que vetor é simultaneamente ortogonal a outros dois vetores, a gente vai ter infinitos vetores, porque a gente tem um vetor mais simples e a gente tem os múltiplos desses vetores, né? Então, por exemplo, se eu desenhasse aqui dois vetores V e aqui um vetor U, o vetor que é simultaneamente ortogonal a L2, né? Aqui vamos chamar esse vetor de W. Vai existir infinitos vetores que são múltiplos no meu W, né? Então você vai ter outros vetores para cá e também vai ter outros vetores para cá. Então a nossa solução deve existir infinitas respostas, né? E a gente vai buscar o vetor mais simples. Então vamos lá, vamos tentar resolver esse sistema de equações. O que eu vou tentar fazer aqui é colocar uma coordenada em função da outra. Então eu vou tentar colocar meu W1 em função do meu W3 e depois colocar meu W1 em função do meu W2, porque aí no final das contas eu vou estar criando uma ligação entre os três incógnitas, né? Porque se meu W1 está em função do meu W3 e meu W1 também está em função do meu W2, o que resulta é que meu W2 está em função do meu W3, né? Então para isso eu vou isolar o meu W. Primeiro eu vou querer colocar meu W1 em função do meu W3, né? Então queremos primeiramente meu W1 em função do meu W3. Para isso vamos isolar o W3 em 1. No caso, vamos isolar o W2, né? Vamos isolar o W2.
o W2 em 1 e substituir em 2, tá? Então isolando, né? Isolando meu W2 em 1 e substituindo em 2. Isolando em 1, teremos que W2 vai ser igual W1, o 1, mais W2, o 2, mais W3, o 3, né? Mais W3, o 3, sobre o 2, né? A gente coloca isso aqui, menos aqui, para simbolizar que todos estão negativos, né? Porque você vai passar cada um para o outro lado, né? Da igualdade. E a gente substitui em 1, né? Então, substituindo isso, substitui em 2, né? Então, substituindo em 2, teremos que W1, V1, mais W2. Quem é meu W2, né? Ele vai ser escrito da seguinte maneira, né? Então, a gente vai pagar até esse menos aqui, porque de qualquer jeito, a gente vai pagar um mais, porque aí vai ficar negativo, né? Então, vai ficar menos vezes W1, 1, mais W2, W3, olha Maria, W3, o 3, vezes, aqui estaria V2, aqui vai ficar V2 sobre o 2, mais W3, V3. Vamos distribuir, porque quando a gente distribuir, a gente vai ver que a gente vai conseguir colocar o W1 em evidência, né? E conseguir o W3 também em evidência. Então, W1, V1, menos W1, 1, vezes V2, o 2, menos W3, o 3, vezes V2, o 2, mais W3, o 3. Isso aqui vai ser igual a 0, né? Coloca W1 aqui em evidência e o meu W3 ali também em evidência. V1 menos 1, V2, o 2. Menos. No caso, eu vou colocar o mais aqui e deixar o menos dentro do parênteses. Então, W3. O 3 menos. Aí aqui vai ficar. Aqui é V3, né? Esse W3 aqui é um V. Então vai ficar V3 menos o 3, V2, o 2. Isso aqui vai dar igual a 0, né? A gente passa isso aqui pro outro lado da igualdade para colocar meu W1 em função do meu W3. E resolve o parênteses, né? Resolve essa subtração de fração. Aqui vai ficar V1, o 2, menos o 1, V2, sobre o 2. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar negativo, só que eu vou jogar o menos para dentro do parênteses. Então aqui vai ficar positivo, isso aqui vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, né? Então vai ficar W3 vezes... Vai ficar... Deixa eu ver aqui. Vai ficar o 3V2 menos V3, o 2. Sobre o 2, tá? Vai ficar dessa maneira. Porque iria ficar... V3, o 2, menos o 3V2, né? Menos o 3V2. Só que aí, como eu joguei o menos para dentro do parênteses, porque o W3 vai passar para o outro lado da igualdade, e o menos veio para cá. Aí esse o 2 a gente cancela e a gente consegue escrever meu W1 em função do meu W3, né? Então teremos que W1 vezes V1, o 2 menos 1, V2 vai ser igual ao meu W3 vezes o 3V2 menos V3, o 2. Tá. Agora a gente vai fazer para meu... Vamos colocar agora meu W1 em função do meu W2, para assim a gente gerar uma espécie de uma ligação entre os três fatores, W1, W2 e W3, né? Então vamos gerar essa ligação aqui. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou isolar meu W3 na primeira equação. Então, eu vou colocar meu W1 em função do meu W3. Para isso, o meu W1 em função do meu W2. Isso aqui eu já fiz. Para isso, eu vou isolar W3 na primeira equação e substituir na segunda, né? Então, vamos lá. Isolando meu W3 na primeira equação, teremos que... Vou fazer isso aqui de roxo. Teremos que meu W3 vai ser igual a menos W1, 1, mais W2, o 2, sobre
o 3. Substituindo isso aqui na segunda equação, né? Temos que W1 V1 mais W2 V2 menos, porque aqui vai ter um negativo, né? W1 1 mais W2 o 2 vezes V3 sobre o 3. Isso aqui vai ser igual a zero, né? Fazendo o mesmo processo, distribuindo, né? W1 V1 mais W2 V2 menos W1 1 vezes V3 sobre o 3 menos W2 o 2 V3 sobre o 3. Isso aqui vai dar igual a zero, né? Colocando W1 em evidência e W2 em evidência, V1 menos 1 V3 o 3 mais W2 vezes V2 menos o 2 V3 o 3, né? A gente vamos resolver e jogar para o outro lado da igualdade. Temos W1 vezes V1 o 3 menos 1 V3 sobre o 3 vai ser igual W2, aí vai jogar o menos para dentro da igualdade e vai ficar o 2 V3 menos V2 o 3. Mesma lógica, né? A gente consegue cancelar o 3 e teremos W1 vezes V1 o 3 menos 1 V3 igual a W2 vezes o 2 V3 menos V2 o 3, tá? Chegamos nessas equações aqui. Então chegamos nessa e chegamos na outra. Aí eu vou copiar a outra pra gente fazer uma comparação aqui. Chegamos nessa equação. Copiar, tá? E colar. A gente vai comparar essas duas aqui. Deixe-me analisar aqui, viu? O 2, o 3. Tá. Essa equação aqui, eu vou intitular ela como equação 3. E essa aqui eu vou intitular como equação 4, tá? Se você analisar, existe um fator aqui que ele é comum nas duas equações, que é esse fatorzinho aqui, ó. Nós temos o 2V3 menos V2 o 3. E aqui nós temos o 3V2 menos V3 o 2. A gente tem uma... isso aqui é o inverso dessa, né? É o inverso dessa. Então vamos tornar isso aqui igual para a gente gerar um fator comum entre as três equações. Como é que eu torno isso aqui igual? Bem, eu posso multiplicar essa aqui por menos 1. Eu multiplico toda essa equação por menos 1, né? Então vamos multiplicar a equação 3 por menos 1. Então, multiplicando 3 por menos 1, né? Por menos 1. Quando eu multiplicar 3 por menos 1, vai ficar menos W1 desse lado. Aí eu vou jogar um menos para dentro do meu parênteses. Então vai ficar W1, vai ficar 1 V3 menos... vai ficar menos V1 o 3, tá certo, né? Tá certo. E aqui meu W2 vai ficar vezes, aí justamente vai existir aqui o contrário, né? Eu vou colocar um na frente para ficar logo parecido. Então vai ficar o 3 V2 menos o 2 V3, o 2 V3, tá? E comparando com a outra equação que eu vou escrever aqui embaixo, eu vou sempre colocar agora eu vou sempre colocar o 1 na frente, tá? Então vou colocar o 1 na frente. Então vai ficar W1 o 2 V1 menos 1 V2 é igual a W3 o 3V2 menos o 2V3, né? Isso aqui, esse fatorzinho aqui é igual a ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse fator dividindo na primeira, vou passar esse fator dividindo o meu W1 e vou passar esse fator dividindo o meu W1 também, tá? Então a gente vai ter que meu W1 em 3, né? Na equação 3. Meu W1 sobre o 3V2 menos o 2V3
vai ser igual a meu W2 sobre 1V3 menos o 3V1, tá? E chegamos ainda que meu W1 também, meu W1 sobre o 3V3 vai ser igual meu W3 sobre o 2V1 menos 1V2, né? A gente só passa isso aqui dividindo para cá. E aí a gente sabe que vai ter um fator comum. O fator comum é justamente isso aqui, né? Todo isso aqui é o fator comum que está presente nas duas equações, né? Então a gente chega que esse fator comum é igual ao meu W3 sobre esses valores dessas coordenadas. E é igual também isso aqui, né? Igual ao meu W2. Então a gente chega no final das contas que isso aqui é uma constante, né? Isso aqui se repete nos três. Se eu dividir meu W1 vezes o 3V2 menos o 2V3 e dividir meu W2 sobre o 1V3 menos o 3V1, vai dar a mesma coisa que eu fizer esses três processos vão dar iguais, né? Então isso aqui é uma constante, né? Então vamos isolar as coordenadas W1, W2 e W3. Então teremos que, vou fazer de preto aqui agora, W1 vai ser igual a minha constante K vezes o 3V2 menos o 2V3. E meu W2 vai ser escrito como K 1V3 menos o 3V1. E que meu W3 vai ser escrito como K vezes o 2V1 menos o 1V2. Escrevendo isso aqui em formas de coordenadas, que é meu produto vetorial de V com U, que eu denotei da seguinte maneira, vai ser escrito como K vezes, né? K vezes o 3V2 menos o 2V3, vírgula, K vezes 1V3 menos o 3V1, vírgula, K vezes o 2V1 menos o 1V2. Então, a gente consegue colocar o K em evidência, né, em cada uma dessas expressões. Então eu vou copiar isso aqui para facilitar e vou colar embaixo, mas vou colocar o K em evidência, tá? Então copiar lá. Então, colocando meu K em evidência em cada uma dessas expressões, chegamos nessa resposta aqui, né? E aqui a gente vai ter as coordenadas dos meus vetores, né? Chegamos a essas respostas. Vou só ajeitar isso aqui. Então temos essas coordenadas aqui. Essas coordenadas aqui referem ao eixo X, Y e Z, tá? A gente chegou numa resposta que é muito coerente. Temos as minhas coordenadas e temos esse fator vezes K. Por quê? Porque quando eu desenhar meu vetor V, desenhar meu vetor U, o vetor que é ortogonal aos dois, que eu titulei como VU, ele vai ter vai existir infinitos vetores, né? Vai existir infinitos vetores que são ortogonal ao vetor V1. Vai existir um vetor para baixo, vai existir vários vetores para baixo, vai existir infinitos vetores na direção negativa, né, para baixo, e infinitos vetores para a negação positiva. Como é que eu encontro, por exemplo, o vetor que está na coordenada negativa? Eu substituo K por menos 1, né? Aí encontro o negativo. Então, esse cara aqui, ele é justamente como se fosse a minha variável, né? Eu estou colocando que o produto vetorial de V e U, isto é, os vetores que são simultaneamente ortogonal ao meu vetor e meu vetor V e meu vetor U, está em função de K. Então tudo isso aqui é uma constante, né? Eu vou variando o K e vou gerando novos vetores. Então isso aqui tudo é um vetor, né? Tudo que está dentro desse parênteses é um vetor.
E a gente vai colocar meu K valendo 1 para encontrar o vetor mais simples, né? Que é o vetor que tem essas coordenadas. Então, quando eu vou achar um produto, um vetor que é simultaneamente ortogonal a V e U, eu vou tentar encontrar o vetor mais simples. No caso, qual é o vetor mais simples aqui? É o vetor que tem coordenada com K igual a 1, porque eu já vou ter aqui, ó, minhas coordenadas em função das coordenadas do vetor U e do vetor V. Então, para K igual a 1, a gente vai achar a minha resposta mais simples, né? Vamos encontrar a minha resposta mais simples, que é V, U, vai ter as coordenadas o 3, V2, menos o 2, V3, vírgula, o 1, V3, menos o 3, V1, vírgula, o 2, V1, menos o 1, V... Peraí, aqui tá errado, né? O 2, V1, menos V1, menos V1, 1. No caso seria eu tô escrevendo o meu sempre na frente, né? Então aqui é o 1, V2, tá? Então teremos essas minhas coordenadas aqui. Aí isso aqui é muito interessante porque isso pode ser visto como um determinante de uma matriz 3×3, né? Se eu escrever essa matriz dessa seguinte maneira assim, ó, vai ser o determinante dessa matriz aqui, I, J, K. Teremos meu vetor IJK. E aqui teremos as coordenadas do meu vetor V. Então vai ficar meu vetor V1, V2, V3. O 1, o 2, o 3. Se eu resolver a determinação dessa matriz, eu vou chegar justamente nessas coordenadas. Resolvendo aqui, ó, teremos que I vezes vai ficar V2, o 3, menos o V3, o 2, né? E é justamente o vetor que tem na coordenada I, né? No meu eixo X, ó. Essa aqui é minha coordenada, ó, o 3, V2 menos o 2, V3. É exatamente a mesma coisa, né? Se eu continuar fazendo para o meu vetor J, né? Teremos menos J vezes. Aí teremos V1, o 3, menos V3, 1, que é exatamente o que tem na segunda coordenada, né? Só que eu vou jogar um menos para dentro, né? Aqui tá positivo, vou jogar um menos para dentro. Aí vai ficar um V3 menos o 3V1, que é justamente o que tem aqui. Mais K vezes. E vai ficar V1, o 2, menos V2, 1. Que é também a mesma coisa que tem lá, ó, o 2V1, o 2V1 menos o 1V2, é justamente a mesma coisa. Então essa operação produto vetorial pode ser escrito como determinante de uma matriz 3×3, né? Onde a gente tem um vetor I, J, K lá no início e os vetores na ordem. Tá, então a gente escreveu essa operação aqui, escrevemos as coordenadas no meu vetor, que é simultaneamente ortogonal ao meu vetor V e U. E agora a gente quer encontrar, por exemplo, a norma desse vetor. Quanto vale o comprimento desse vetor, né? Como é que eu consigo encontrar o comprimento desse vetor? Isto é, quanto vale a norma, né? Quanto vale a norma do produto vetorial de V com U? Então vamos escrever aqui. Quanto vale a norma de V U? Queremos encontrar isso agora. Como é que eu posso escrever isso aqui? É um teorema de Pitágoras, né? A gente tem meu vetor V e U na origem do sistema cartesiano, porque a gente trouxe ele para a origem, né? Lembrando, por que a gente consegue mover os vetores para a origem, né? Pela definição de vetor. O vetor, ele é um conjunto de segmentos orientados equivalentes entre si, ou seja, um conjunto de segmentos, segmentos orientados que tem o mesmo sentido, mesma direção, e mesmo módulo, mesma norma. Então, um vetor que está lá na origem, que é equivalente a um vetor que está lá no fim do plano cartesiano, sei lá onde, eles são equivalentes, então eu posso usar o vetor da origem, que é o que a gente está fazendo, né? Então, a distância entre dois pontos, no caso do início do vetor até a extremidade dele, é dado por um teorema de Pitágoras, né? No caso aqui, em 3 dimensões, ele é como se fosse a diagonal de um cubo. Então, a norma ao quadrado dele pode ser escrito como a soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar a coordenada referente ao meu I, meu J e meu K somadas ao quadrado. Então isso aqui vai ficar
o 3v2 menos, vamos sempre colocar meu 1 na frente, tá? Ao quadrado mais 1v3 menos meu o 3v1, isso aqui é o quadrado, mais o 2v1 menos 1v2, isso aqui é o quadrado, tá? Então a gente vai abrir esses produtos notáveis. O que é interessante notar aqui é que, como todos os produtos são do segundo grau, vai ficar e é uma subtração, vai ficar menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então em todas os produtos, né? Então eu vou conseguir colocar um menos 2 em evidência e colocar os outros termos dentro do parênteses, o que sobrar, né? Então resolvendo aqui, então temos que norma de V U ao quadrado vai ser então primeiro ao quadrado, então vai ficar o 3v2 ao quadrado mais o 2v3 ao quadrado, e isso aqui a gente vai colocar todos os termos, né? 1v3 ao quadrado mais o 3v1 ao quadrado mais o 2v1 ao quadrado mais 1v2 ao quadrado menos 2 vezes, aí tudo que sobrar, no caso vai ficar o 3v2 vezes o 3v2 vezes o 2v3 mais 1v3 vezes o 3v1 mais o 2v1 vezes 1v2. Então a gente abriu, né? Colocamos o menos 2 em evidência e temos toda essa expressão aqui. E agora a gente quer achar uma maneira de deixar essa expressão mais reduzida, né? Quando a gente desenvolver isso aqui, a gente vai chegar na expressão de Lagrange, que foi intitulada, que ele dá uma norma do vetor que é simultaneamente ortogonal ao meu vetor V e simultaneamente ortogonal ao meu vetor U. Tá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o produto interno de V com U e... Deixa eu me pensar aqui. O produto interno de V com U e a gente levar isso ao quadrado, vai ficar algum... vamos fazer isso. Quanto vale, por exemplo, o produto interno de V com U nessa situação aqui em 3 dimensões, né? Então vou colocar as coordenadas do meu vetor. V, V2, V3 com 1, o 2, o 3. Isso aqui é elevado ao quadrado. Quanto que a gente encontra aqui, né? A gente vai encontrar pela definição, vai ficar V1 o 1 mais V2 o 2 mais V3 o 3. Isso aqui vai estar tudo elevado ao quadrado, né? Vamos considerar isso aqui como sendo um termo só, né? Toda essa expressão como sendo um termo só. E então esse aqui vai ser meu primeiro termo e isso aqui vai ser meu segundo termo. Então vamos desenvolver. Então vai ficar primeiro termo ao quadrado, V1 1 mais V2 o 2. Isso aqui vai ficar elevado ao quadrado, tá? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é V1 1 mais V2 o 2, mais vezes o segundo termo, que é V3 o 3, mais meu segundo termo ao quadrado. Então vai ficar V3 e o 3, tudo isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Então vamos continuar abrindo. Então vamos abrir esse produto notável aqui, esse binômio, né? Então vai ficar V1 1 ao quadrado mais menos, no caso aqui seria mais, né? Seria mais. Então, mais 2 vezes o primeiro termo, V1 1 V2 o 2. Então tá. Mais V2 o 2, isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Menos
duas vezes. Aí vai ficar V1. No caso, deixa eu ver como eu denotei aqui. Eu coloquei sempre um na minha frente. Sempre coloquei um na frente, né? Então vamos colocar o aqui na frente. Vamos sempre colocar o 1 na frente. Então vai ficar o 1. Deixe-me analisar aqui. 1 V1, o 2 V2, tá? Vamos colocar assim. Mais V2 e aqui vai ficar duas vezes, tá? Duas vezes multiplicando isso aqui, né? Então vai ficar V1 colocando 1 na frente. 1 V1, o 3 V3 mais o 2 V2 vezes V3 vezes o 3 V3 mais V3, o 3 ao quadrado, tá? Agora deixe-me ver o que eu vou fazer aqui, tá? Mas, ó, é porque aqui eu confundi um erro, né? Aqui não é menos, aqui é mais, porque aqui é tudo uma soma, né? Então isso aqui tudo é mais. Então aqui eu tenho mais, eu consigo colocar o 2 em evidência, né? Então vamos escrever V1, 1 ao quadrado, mais V2, o 2 ao quadrado, mais V3, o 3 ao quadrado. E a gente consegue colocar o 2 em evidência. Então vai ficar 1 V1, o 2 V2, mais, né? 1 V1, o 3 V3, mais o 2 V2, o 3 V3. Pronto. Vamos comparar o que eu tenho. E lembrando que isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual ao produto interno de V com U em V3 ao quadrado, tá? Vamos comparar isso aqui, ó, esse parêntese com esse daqui de dentro, para ver se eles são iguais. Ó, isso aqui tudo é igual a norma do meu vetor, do meu vetor que é simultaneamente ortogonal ao vetor V e U, né? Então aqui nós temos W3, o 3 V2, o 2 V3. Então a gente quer popular aqui, ó. Então a gente tem o 3, temos, deixa-me analisar aqui, ó. Temos o 3 aqui, deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui mesmo. O 3, mas lá não é. Aqui, ó, temos o 3 V2, o 2 V3, né? Então esse fator aqui, ó, é igual a esse, tá? Aí temos 1 V3 vezes o 3 V1. Então 1 V3 vezes vezes V1 V3. Então esse fator aqui é igual a esse fator, tá? E temos 1 V1, aí temos 1 V1 é igual ao 2 V2, que também é esse fator. Então a gente chega à conclusão que esses fatores aqui são iguais. Esses dois fatores aqui, eles são iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse fator nessa equação aqui e vou substituir na outra. Por quê? Porque quando eu fizer isso, eu vou estar colocando a norma no meu vetor, ou a norma no meu vetor que é o produto vetorial entre V e U, em função do produto interno entre eles, que é interessante, né? Colocar uma nova operação em função de outra operação que eu já tenho é interessante. Então eu vou fazer isso. Então quando eu isolar nessa equação, o que a gente vai ter, né? Nós vamos ter que o produto interno de V com U ao quadrado vai ser igual a menos V1 ao quadrado mais V2, o 2 ao quadrado mais V3, o 3 ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes a toda essa expressão de dentro. Eu vou chamar essa expressão de, sei lá, de x. Eu vou chamar isso aqui de x para facilitar. Não vou escrever isso não. Então chamei essa expressão aqui de x. Aí agora a gente tem menos 2 vezes x. Então quando eu substituir lá, aqui vai ficar com sinal negativo. Então substituindo. Quando eu substituir, teremos, chega até a ser cansativo isso aqui, né? Então vamos copiar isso aqui. Então vai ficar menos toda essa expressão que eu copiei aqui em cima, né? Então menos. Então vai ficar
o produto interno de V com U ao quadrado menos V1 U1 ao quadrado mais V2 U2 ao quadrado mais V3 U3 ao quadrado, tá? Então tá. Aí a gente vai tirar, né, do parênteses. Resolvendo isso aqui, tirando do parênteses, teremos que vai ter que ser feito dessa maneira aqui, que não vai ter como. Vai ficar o produto interno aqui vai ficar negativo, né, esse produto interno ao quadrado, e aqui vai sair negativo. Então vai ficar V1 1 ao quadrado mais V2 o 2 ao quadrado mais V3 o 3 ao quadrado. Vamos analisar aqui, tá? Vamos analisar com esses outros. Vamos analisar esses três aqui com esses outros aqui, porque eles são bem parecidos, né? Então, por exemplo, deixe-me analisar aqui o que a gente vai ter, né? V2 aqui ao quadrado, a gente consegue colocar V2 em evidência e a gente tem V2 aqui, tá? Então, ó, olha aqui, ó, vamos começar por esse V2, por esse termo V2. Eu tenho um V2 aqui e tenho um V2 aqui, e eu também tenho um V2 aqui. Então eu vou colocar esse V2 em evidência. O que é que eu vou ter quando eu colocar o V2? Esse V2 vai ficar V2 ao quadrado, né? Então vai ficar V2. Ó, colocando V2 em evidência, vai ficar 1 ao quadrado mais, aí o meu V2 lá tá multiplicando o 2 ao quadrado, então o 2 ao quadrado, e aqui tá o 3 ao quadrado, tá? Então dessa seguinte maneira aqui, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Beleza, agora eu vou colocar meu V2, meu V1 em evidência. Procuro V1. Quem tem V1? Aqui tem V1 e aqui tem V1. Então eu vou colocar V1 em evidência. Então V1 ao quadrado vai sobrar. Tem o 2 ao quadrado aqui e meu V1 lá tá multiplicando 1 ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado. E aqui o 3 ao quadrado. Tá. Coloca agora meu V3 em evidência. V3 ao quadrado em evidência, né? Porque tá tudo elevado ao quadrado. Vai sobrar 1 ao quadrado em evidência, mais o 2 ao quadrado em evidência, e lá tá o 3, né? Então vai ficar o 3 ao quadrado em evidência. Menos, aqui é o produto interno entre V e U ao quadrado. V e U ao quadrado. Tá. Temos o U, o 2 e o 3 ao quadrado, e em todos esses três fatores, então eu vou colocar eles em evidência. Então V, U aqui ao quadrado, e eu vou colocar os três fatores em evidência. Então vai ficar 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado, vezes quem? V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, né? Exatamente isso. Menos o produto interno de V com U ao quadrado. Então já diminuiu bastante, né, minha expressão. Aí agora só basta a gente definir o que é isso, né? O que é o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado? Isso aqui, como a gente definiu o meu vetor U como 1, 2 ou 3, isso aqui é a minha norma no meu vetor U ao quadrado, né? Pela mesma definição que a gente está usando para definir a norma do meu produto vetorial. E V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, isso aqui é a norma de V ao quadrado, né? Porque a gente definiu V como V1, V2 ou V3. Então a gente chega à conclusão que a norma do produto vetorial é U ao quadrado vezes V ao quadrado menos o produto interno de V com U ao quadrado, tá? E a gente ainda pode continuar abrindo essa expressão. Por quê? Porque o que é o produto interno, né? O que é o produto interno de V com U? A gente define, pela definição de produto interno, que o produto interno de V com U vai ser dado pela norma de V vezes a norma de U vezes o cosseno do ângulo formado entre V e U, né? Então a gente substitui nessa expressão aqui, teremos que o produto interno de V com U ao quadrado vai ser norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado menos norma de V
vezes norma de U vezes o cosseno do ângulo formado entre V e U, aqui é o quadrado, né? A gente vai conseguir colocar a norma de V e U ao quadrado em evidência. Então vai ficar a norma de... Isso aqui vai ficar em evidência, né? Tá? 1 menos cosseno de V com U ao quadrado. Aí isso aqui é a relação trigonométrica fundamental. Me diz que seno de V com U ao quadrado mais cosseno de V com U ao quadrado é igual a 1, né? Então se eu isolar meu seno, nós teremos que 1 menos cosseno ao quadrado, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Então, norma de V com U ao quadrado vai ser igual a norma de U vezes norma de V ao quadrado vezes seno do ângulo formado entre V com U ao quadrado. A gente passa o quadrado, né? Eu passo a raiz dos dois lados. Temos que a norma do vetor V com U é igual a norma do meu vetor U vezes a norma do meu vetor V vezes o seno de V com U, né? Então a gente chega à conclusão que meu produto vetorial é dado por essa expressão, né? E meu produto interno é dado por essa expressão aqui, né? Então a gente chega que o produto interno ele está ligado com o cosseno do ângulo e o produto vetorial com o seno do ângulo. O produto interno ele vai encontrar seu valor máximo quando os dois vetores forem... O valor máximo desse produto aqui, ele vai dado como quando os dois vetores são paralelos, porque o cosseno de 0 é 1. Já a norma do meu vetor V com U, a norma do meu vetor V com U, ele vai ter valor máximo quando os vetores V e U são ortogonais entre si. Porque aí o cosseno do ângulo vai ter, o seno vai atingir seu valor máximo, né? Então, a norma do meu produto vetorial vai atingir meu valor máximo quando o seno do ângulo for, entre os dois vetores, for 1, né? Quando eles forem perpendiculares. Já o produto interno, quando o ângulo entre eles forem 0, quando forem paralelos. E também vale citar que, assim, o produto interno é uma operação que gera um número, que gera um escalar. É uma operação entre dois vetores que geram um escalar. Já o produto vetorial é um que gera um vetor, né? A gente definiu as coordenadas do meu vetor aqui, né? A gente definiu as coordenadas do meu vetor. Só que aí a gente pediu a norma, né? Aí a norma já é um escalar. Então é isso. A gente define a operação produto vetorial, define as suas coordenadas e define sua norma, né? Que é um vetor. Aí teria